E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilo aí, sossegado nos seus assentos? Espero que sim, espero que você esteja aí relaxado, preparado aí para mais uma aula de óptica geométrica, dando continuidade no estudo dos espelhos planos. Fechou? Hoje, galera, a gente vai estudar alguns adendos sobre a parte inicial do estudo dos espelhos planos, tá? Que eu já gravei no Heavy Física, lá o canal do YouTube. É a parte principal de espelhos planos. E agora eu vou fazer um adendo, que é a translação de espelhos planos, o número de imagens e a rotação do espelho plano. Beleza? Então vamos lá. Translação do espelho plano. Galera, suponha que você tem aqui um espelho, certo? Inicialmente nessa posição. Aqui você tenha um objeto que está na frente desse espelho e aqui a sua imagem, né? Então a gente estudou que a gente já comentou que a distância do objeto até o espelho, que eu chamei de A, é a mesma distância da imagem até o espelho, que eu também chamei de A. Mesma imagem do mesmo tamanho, né? Mesma orientação, revertida e no caso virtual, porque o objeto é real. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, galera, e mudar a posição do espelho. Nós vamos transladar o espelho. Olha só, nós vamos pegar o espelho, deixar o objeto parado e transladar o espelho. Com isso, o que vai acontecer com a imagem? Aqui a gente tem o ΔS do espelho, o tanto que o espelho se movimentou, o tanto que nós transladamos o espelho. Quando isso acontece, olha que interessante. A nova distância do objeto até o espelho eu chamei de B, ok? Por consequência, a nossa imagem, né, a imagem do objeto, também tem que estar a uma distância B. Veja que a imagem que estava inicialmente aqui, nesse ponto, ela vai afastar até a posição B. Assim, ela também sofreu um deslocamento. Esse deslocamento eu vou chamar de ΔS da imagem, certo? Olha aqui, ó, ΔS da imagem. Então, ao transladar um espelho ΔSE, a imagem transladou ΔSI. Essa distância daqui até aqui passou a ser B e essa distância da imagem até aqui passou a ser B também, tá? Vamos demonstrar qual é a relação entre essa parada. Se você pegar o ΔS do espelho, que é esse pedaço aqui, galera, ó, esse pedaço ele equivale ao B menos esse A, certo? Então o ΔS do espelho é B menos A, esse B menos esse A. O ΔS da imagem é esse pedaço aqui, 2B menos 2A. Tá vendo? Esse espaço aqui que a imagem percorreu é 2B menos 2A. Como B menos A é o ΔS do espelho, o que a gente pode concluir? Que o ΔS da imagem é 2 vezes o B menos A, colocando 2 em evidência. Então, o ΔS da imagem, galera, é o dobro do ΔS do espelho. Se você translada o espelho 2 metros, a imagem translada 4 metros, que é o dobro. Se você translada o espelho 3 metros, a imagem translada 6 metros, o dobro. Como isso tudo acontece no mesmo intervalo de tempo, a gente pode concluir que a velocidade da imagem é o dobro da velocidade de translação do espelho. Esse é um dado muito importante. Não confunda o espelho se movimentando com o objeto se movimentando. Se a gente deixar o espelho em repouso, ao aproximarmos com uma velocidade x, a imagem aproxima com uma velocidade x. Agora, se você deixar o objeto parado e o espelho se movimentar, se a velocidade do espelho for x, a velocidade da imagem é 2x. É isso que você tem que saber, é isso que você tem que anotar aí na parada. Fechou? Então essa é a translação de espelhos. Agora, nós podemos também associar dois espelhos. Quando a gente associa dois espelhos, a gente pode determinar o número de imagens formada
por esses dois espelhos. O caso mais comum que a gente vê em banheiro, em shopping, em academia, é quando os espelhos são perpendiculares entre si. Qual é a jogada? Olha que interessante. Colocando um objeto inicialmente aqui, nós vamos ter o objeto A com uma primeira imagem formada por ele, que eu vou chamar de A1. Aqui, ó, A1. A1 linha. Esse A1 é a imagem conjugada pelo espelho 1. Então nós temos uma primeira imagem. Depois a gente tem uma segunda imagem conjugada pelo espelho 2, que está aqui. Essa é a imagem formada pelo espelho 2. No entanto, galera, uma imagem pode servir de objeto para o outro espelho. Isso parece coisa louca, mas você já está cansado de fazer isso. Manja quando você vai no cabeleireiro e o cara pega ali e põe um espelho atrás para você ver sua nuca? Então, é isso. Você está usando a imagem desse espelho aqui para o outro espelho da frente formar a imagem da imagem e você vê a sua nuca. Então, essa imagem A1 serve de objeto para o espelho 2. Assim como a imagem A2' serve de objeto para o espelho 1. Então, vamos supor que a gente tem aqui a direção do espelho 2. Essa imagem A1' tem uma imagem formada pelo espelho 2 que está aqui. A1, duas linhas. Acontece que, olha que louco, quando a gente coloca essa direção do espelho 1, a imagem A2' serve de objeto para o espelho 1. Quando a gente pega essa segunda imagem, né, o A2, duas linhas, ele coincide com a primeira imagem. Portanto, nós temos uma, duas, três imagens conjugadas nesse caso. Essa imagem é enantiomorfa, ou seja, ela é revertida, você consegue superpor. Essa também e essa não. Essa é a imagem da imagem. Então, se você tiver alguma coisa escrita na sua camiseta, por exemplo, essa imagem você vai ver revertida. Essa também e essa você vai ler normal, porque ela é a imagem da imagem. A expressão que permite nos determinar esse número de imagens é essa daqui, galera. 360 sobre alfa menos 1. Quem é alfa, Ganso? Alfa é o ângulo entre os espelhos. Se você pôr o ângulo de 90 graus aqui, 360 dividido por 90 é 4, menos 1, 3. Tá vendo? 3 imagens. Sacou? Então esse é o lance na associação de espelhos. Aqui, ó, só pra gente ter uma ideia, ó, você tem um objeto aqui, né? Você tem uma primeira imagem aqui, você tem uma segunda imagem aqui, e lá você vai ver a terceira imagem. Sacou? Ali na quina ali, ó, na diagonalzinha ali. Maravilha? Esse lance do uso da associação de espelhos tem um detalhezinho que a gente não costuma dar muita bola, mas que eu vou falar. Se essa razão aí for par, qualquer lugar que você colocar o objeto entre os espelhos vai dar certo, vai formar imagens inteiras. Se a parada for ímpar, você vai ter que usar o objeto só na bissetriz do ângulo alfa, senão vai ter imagem cortada, tá? Mas isso é um detalhe que você não precisa se atentar muito, ok? Então a expressãozinha 360 sobre alfa menos 1 vai dar um número de imagens, fechou? Aqui a gente tem mais um exemplo dessa parada acontecendo, né? Ó, com 3 imagens. E quando a gente coloca um espelho na frente do outro, em que o ângulo é 0, quanto menor for esse ângulo, maior é a conta, não é? Se você põe 0, isso aqui tende a infinito. Tenho certeza que você também já percebeu isso. Se você está entre dois espelhos que estão paralelos, você vê aquela infinidade de imagens, não vê? Então, seria em tese infinitas imagens. Lógico que isso não é, na prática, de verdade, porque a imagem, a luz vai se extinguindo, né? Vai sendo absorvida também. Mas olha só, você veria uma infinidade de imagens. Na próxima vez que você puder sair de casa, né? E tá entre dois espelhos, faça essa experiência que você vai perceber essa parada. E no caso da rotação de espelhos, galera, a gente não vai demonstrar muito essa expressão, porque não se usa muito mais essa parada, mas é o seguinte, se você tem um espelho e rotaciona ele um ângulo alfa, esse raio de luz que estava refletindo para cá, ele vai refletir para cá, então ele vai sofrer uma rotação também em delta. Essa rotação delta é o dobro do alfa. Então se você gira 15 graus o espelho em torno do eixo aqui, o raio de luz gira 2 vezes 15.
Se você gira 20 graus, ele vira 2 vezes 20. Se você gira alfa, ele gira 2 alfa. Então, só lembrar que o tanto que o raio rotaciona é o dobro do que você rotacionou o espelho. Aqui tem um exemplozinho de como que foi usada essa parada aqui, ó, muito interessante, que foi para medir a constante gravitacional aqui, a balança de Cavendish, acho que é isso. Beleza? Então essa é a rotação do espelho. Fechou? Muito bem. Essa demonstração do tamanho mínimo do espelho é bastante interessante. Olha só que legal. Se você está na frente do espelho e quer se ver por completo, qual é o menor tamanho do espelho que você precisa utilizar? Aqui a gente tem a altura da pessoa, certo? Aqui a gente tem a altura do seu globo ocular e aqui nós temos a distância da pessoa até onde nós vamos colocar o espelho. Muito bem. A imagem vai ter as mesmas características, né? O tamanho é igual do objeto, a mesma distância do espelho e assim vai. Quando a gente fizer a demonstração desse tamanho mínimo, olha que interessante. Vamos pegar o raio de luz aqui, que saiu do pé do fulano, refletiu e chegou no olho do cara. O raio de luz que saiu da cabeça do maluco e chegou aqui no olho do cara. Esses raios, se você garantir que chega no olho do cara, o que acontece? Ele está vendo por inteiro. Então esse é o tamanho mínimo do espelho, que eu vou chamar de X. E essa é a distância que o espelho tem que estar do chão. Se nós fizermos a semelhança de triângulos, nós vamos chegar nessa expressão aqui, ó, que a altura do espelho, o tamanho do espelho é a metade da altura da pessoa e a distância que a borda inferior dele tem que estar é metade da altura do globo ocular. Esse é um dado que vocês podem usar. Essa demonstração aqui a gente costuma fazer em sala de aula para vocês. Fechou? Então, tamo junto. Espero que vocês aproveitem aí e vamos à luta, galera. Continuando aí os estudos na parte de ótica. Grande abraço e até mais. Ha!